Sempre tem uma misericórdia quando a gente pergunta quem não trouxe a Bíblia, né? Misericórdia. Abra comigo a palavra de Deus em Marcos, Evangelho, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga socorro. Ainda tem uns aí, ajuda os irmãos. Marcos, gente, é facinho demais. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém? É evangelho, mas você pode ficar sentado. Amém? Anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, versículo 46, a Bíblia diz assim: chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam, diga comigo, repreendiam. Mais alto, repreendiam. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, diga alto. Esse aí é seu alto, irmão, diga alto. Ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. 52. Jesus disse-lhe: vai, tua fé, diga bem alto, fé, mais forte, fé, vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. A palavra da salvação. Pode aplaudir com força a palavra de Deus, aleluia. Vai, a tua fé te salvou. A definição da palavra fé, ou a definição de fé, está em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. E o que foi esse grito? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem piedade de mim. Esse grito foi uma demonstração poderosíssima de fé. O que nós vamos entender no decorrer da pregação. Foi uma demonstração poderosíssima e pública de que aquele homem cego, ele tinha uma fé ardente dentro do seu peito, ele tinha uma fé impactante, ele tinha uma fé incondicional. A palavra de Deus nos ensina, nós vamos em Lucas no capítulo 18, no versículo 8, quando o Filho do Homem vier, é Jesus dizendo, será que ele encontrará fé sobre a terra? Nós procuramos de Deus muitas coisas. Deus procura uma específica no nosso coração, fé. Ele começa a procurar fé. E quando ele vier, ele vai estar procurando fé. Ele está aqui nesse momento como nós rezamos, como nós cantamos. E nesse exato momento,
A única coisa que Jesus está procurando aqui é fé. É um coração que crê, é um coração que acredita, um coração que tem convicção, um coração que tem certeza. Faz assim com o dedinho, todo mundo. Faz assim com o dedinho, vira do lado, uma cutucada na terceira costela do seu irmão e pergunta para ele: como está a sua fé, meu irmão? Como está a sua fé? Bartimeu, ele teve fé. Mas de onde veio essa fé? Então eu vou trazer para você aqui uma contextualização do povo judeu. Quando um casal tinha um filho, um bebê judeu, os judeus, eles logo ensinavam, catequizavam os seus filhos, ensinando a respeito da Torá, ensinando a respeito da lei e dos profetas. Então, desde pequeno, eles ensinavam assim. Hoje a gente ensina, fala papai, né? Fala mamãe, fica louco, disputando para ver o que o menino vai falar primeiro, se é papai ou se é mamãe. E quando é papai, hoje mesmo eu conversei com o irmão, a primeira palavra que minha filha falou foi papai. Ah, que alegria, né? Já dá aquela inchada, o papai fica todo feliz. Mas naquela época, o que era ensinado era Iavé. Iavé, fala o nome de Deus. Eles tinham um zelo profundo pelas escrituras e pela palavra. Então a criancinha começava a aprender a falar e os pais já estavam ensinando sobre a fé. Diga comigo, fé. E a criancinha começava a crescer, 2, 3, 4 anos de idade, e os pais chamavam e contavam as histórias dos profetas e falavam sobre a lei. Aquela criança estava sendo preparada. Aos 5 anos de idade, aqueles que tinham condições financeiras enviavam essas crianças para as escolas judaicas. Ali ela ia aprender a ler e a escrever. E elas aprendiam a ler utilizando também a palavra de Deus, a Torá, a lei e os profetas. E elas iam aprendendo. Por quê? Porque aos 13 anos de idade para os meninos e aos 12 anos de idade para as meninas, existe um ritual que ainda é feito até hoje entre o povo judeu chamado Bar Mitzvah. Vamos repetir esse nome difícil? Bar Mitzvah, mais uma vez. Só as mulheres, me ajudam aí, mulheres. Só os homens. Bar Mitzvah, Bar significa o filho, Mitzvah significa preceito, os filhos do preceito. Era um ritual onde aquela criança iria entrar, Bat Mitzvah para as mulheres, Bar Mitzvah para os homens. As crianças iriam entrar no templo e seriam sabatinadas. Então, iriam fazer perguntas sobre a lei, sobre os profetas, sobre a fé judaica. E aquelas crianças entraram, meninos entraram, crianças infantis, iam respondendo. E à medida que iam respondendo, quando terminava aquela cerimônia, aquela criança descia agora como o filho do preceito, o filho dos mandamentos. E aquela criança agora com 13 anos não era mais criança, era considerado um adulto, um homem na fé. Ele tinha todas as obrigações de um judeu. Ele podia agora ler a Sagrada Escritura publicamente. Aquele momento era um momento extraordinário. E ainda que uma criança cega não sabia ler, não poderia ler por causa dos olhos, não poderia escrever, ela então tinha que decorar todas as coisas. Era difícil estudar escrevendo, então ela tinha que decorar. Diga comigo, decorar. Então, bem pequenininho, os pais sentavam com aquelas crianças e começavam a contar a história do Moisés, contava a história do Abraão, contava a história de como o Mar Vermelho se abriu. As crianças iam ouvindo, de maneira especial, o cego, porque ele não podia, jamais ele não podia ler, então ele precisava decorar aqui, ele precisava entender com o coração. E imagina, dentre todos os livros dos profetas, dentre todos os livros da lei, havia um livro que chamava a atenção especial do povo judeu.
considerado um livro messiânico. É claro, existem profecias a respeito da vinda do Messias em diversos livros, Salmos e tantos outros. Mas o livro do profeta Isaías era considerado e é considerado o livro messiânico por excelência. A história começa de maneira espetacular. Isaías, no capítulo 6, vai contar que no ano da morte do rei Osias, Isaías, ele teve uma visão. Ele viu o trono de Deus. Foi uma visão tão extraordinária. Ele viu as franjas que cobriam e desciam o trono de Deus. Ele ficou abismado diante daquela visão. E ele então vê também os serafins, os anjos do mais alto coro no céu. Isaías capítulo 6, para quem depois quiser acompanhar. Ele vê aqueles serafins. E para você ter ideia da grandiosidade dessa visão, a única vez que os serafins aparecem na palavra de Deus é neste momento. E ele vem, ele fica abismado e diz: meu Deus, eu vou morrer, porque eu estou vendo a glória de Deus. Essa era uma crença do povo judeu. Eu estou vendo os anjos de Deus, os serafins, eu vou morrer, porque eu tenho lábios impuros, eu sou pecador. Quem é pecador bate no peito e fala: eu sou pecador. Não se engane, viu? Quanto mais pecador, mais Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Desceu um dos serafins com uma brasa de fogo vivo nas mãos. Toca os lábios de Isaías e diz: teus pecados te são perdoados. E no mesmo instante ele ouve uma voz: a quem enviarei eu? É o Senhor dizendo. E Isaías levanta e diz: envia-me. Então Isaías recebe uma missão extraordinária e a sua vocação é transmitida de maneira extraordinária. Eu imagino, Duarte Cabeção, meu amigo, meu padrinho, que aquele cego era sanguíneo como eu e como tu. Tem algum sanguíneo aqui que é sanguíneo? Ah, sanguíneo. O povo sanguíneo tem uma mente muito fértil. E o sanguíneo, ele começa a imaginar e a mente vai longe. É um pouco esquecido, claro. Precisa escrever, para decorar é uma dificuldade. Mas eu acredito que aquele homem era o sanguíneo, o cego. E ele ia crescendo imaginando, como eu espero que você esteja imaginando aí agora, essa cena maravilhosa. Se Isaías capítulo 6 apresenta a vocação desse profeta messiânico de uma maneira tão extraordinária, em Isaías capítulo 7 começa então a profecia messiânica por excelência. Abra sua Bíblia junto comigo, Isaías capítulo 7. Irmão do violão, enquanto o irmão do teclado não vem, é o mesmo, né? Cadê o irmão do teclado? Ah, foi ali tomar uma aguinha. Isaías capítulo 7. Quem achou de aleluia? Não fecha a tua Bíblia. Nós vamos fazer um caminho através das profecias de Isaías. Isaías capítulo 7, no versículo 4, que está escrito aí, diz assim: e disse-lhe: tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração. Olha para quem está do seu lado e repita essa palavra para esse irmão. Tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração. Gente, aquele povo estava com um medo terrível, porque o trono de Israel estava sendo ameaçado. E aí então o profeta Isaías traz um sinal. Vai comigo para Isaías capítulo 7, versículo 14. Está escrito bem alto, junto comigo. Por isso, o próprio Senhor vos dará uma virgem conceberá. Qual é o nome da virgem? Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Aplauda com força. A mãe merece mais. É para a mãe, é mais, é mais, é mais. Viva Nossa Senhora! O próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um. Qual é o nome do filho? Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré, o nosso Deus maravilhoso. Aplauda e aplauda com força, ele merece. Aleluia. E o chamará Deus conosco. Imagina aquela criancinha crescendo em Israel, cega. E por ser cega, a sua mente ganha mais
força para a imaginação. Uma virgem dará à luz um filho. É o Messias, é a profecia do Messias. Mas a profecia de Isaías continua. Vai comigo para Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1. Imagina aquela criancinha crescendo, esperando o seu tempo de bar mitzvah, o filho da promessa, porém sem conseguir ler, então tendo que decorar todas as coisas. Isaías capítulo 9, versículo 1, diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Irmãos, pelo amor de Deus, você quer uma pessoa andar mais nas trevas que um cego que não enxerga nada? Ele andava nas trevas, ele se via: nossa, eu não enxergo nada, tudo que eu vejo é treva. Como eu poderei ver uma grande luz? Como eu poderei enxergar uma luz? Quando o Messias vier, os cegos como eu vão ver a luz. Quando o Messias vier, os cegos verão uma luz extraordinária. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Versículo 5, pula para o versículo 5. Porque um menino nos nasceu. Qual é o nome do menino? Um filho nos foi dado. Preste atenção. A soberania repousa sobre os seus ombros. Ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Versículo 6, presta atenção. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de e em seu reino ele o firmará e o manterá. Primeiro, pelo direito. Segundo, pela justiça. Pelo direito e pela justiça? Isso quer dizer que o Messias, o filho da virgem, trará uma grande luz para aqueles que vivem nas trevas. E mais ainda, ele é descendente de Davi. Ele é rei, ele é herdeiro do trono, ele é herdeiro da graça, o manterá pelo direito e pela justiça desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Vira a página na sua Bíblia, vai comigo para o capítulo 11 de Isaías. Isaías capítulo 11 vai dizer assim: um renovo sairá do tronco de Jessé. Olha para mim, todo mundo. Quem é Jessé? Fala mais alto que eu não entendi. Quem é Jessé? Acho que nem todo mundo sabe. Vocês vão me ajudar bem alto. Respira fundo aí. Quem é Jessé? Pai da descendência de Jessé, da descendência de Davi, virá o Messias. É uma confirmação. Um renovo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor de Deus. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Eu fico imaginando, como sanguíneo que sou, como estava pensando aquela criancinha cega, ouvindo as profecias e se imaginando naquele tempo. Vira a tua Bíblia, Isaías capítulo 12, versículo 2, diz assim, leia junto comigo o versículo 2, bem forte. Eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo. Espera aí um minutinho. Olha com um olhar desconfiadíssimo para quem está do seu lado e pergunta para esse irmão aí: como é que está a tua confiança, irmão? Como é que anda a tua confiança em Deus aí? Por favor, me explique. Como é que a gente, muitas vezes, a gente até confia. A gente acredita que Deus cura o outro, que Deus faz milagre na vida do outro, que Deus restaura a vida do outro, transforma o casamento do outro. Deus sempre age nos outros, mas na nossa vida, a nossa confiança muitas vezes ela não está muito boa. E é por isso que uma das graças que você precisa pedir para Deus hoje é para Ele aumentar a tua confiança, para Ele aumentar a tua fé. Sabe o que me dá preguiça, Eudes? Não me dá. Quer me ver com preguiça? É um irmão chegar perto de mim e falar assim: missionário,
você podia fazer uma oração por mim? Aí eu falo, claro, o que você quer pedir para Jesus? Eu não quero pedir nada não, só tem que agradecer. Ô miserável, agradecer não é mais que sua obrigação, irmão? O que você está pensando? Você está tendo alguma virtude aí? Agradecer é tua obrigação. A liturgia nos ensina: nosso louvor nada acrescenta ao que sois, mas nos aproxima de vós. O pedido só pede quem confia. Só pede o chocolate para o papai. Aquele que agradece, né? Só agradece o chocolate para o papai. Obrigado, papai, pelo chocolate que você vai trazer. Primeiro que já amolece o coração do pai, né? Como é que eu não trago agora o chocolate para esse bebezinho aqui, linda, maravilhosa? Mas só pede e só agradece quem confia. É uma preguiça, sabe por quê? Se você não tem mais nada para pedir, se você está totalmente curado, sua família está totalmente em Deus, você está totalmente convertido, você não tem nenhum pecado para você confessar, você está mais santo do que tudo, você tem uma coisa a mais para pedir. Você pode pedir fé. Você pode pedir mais de Deus. Você pode pedir mais santidade. E o pedido só é feito por alguém que acredita. O pedido só é feito por alguém que acredita. O pedido sincero só é feito por alguém que acredita. Amém? Tenha isso no seu coração. Tenha isso na sua mente. Eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo, porque minha força e o meu canto é o Senhor, Ele foi o meu Salvador. O versículo 3 era cantado em todas as festas dos tabernáculos, na esperança da vinda do Messias. Porque quando se diz a fonte da água viva, da água que salva, é o Messias. Por isso, nas festas dos tabernáculos, os sacerdotes pegavam um jarro de água e iam até o templo cantando: vós tirareis com alegria águas da fonte da salvação. A fonte da salvação é o Messias. E por isso aqui está dizendo: vós tirareis com alegria águas da fonte da salvação e direis naquele tempo. Preste atenção. Louvai-o! O que está escrito depois? O cego ouviu muito bem essa parte. Louvai o Senhor, invocai o seu nome. Invocai o seu nome. Gente, antigamente na renovação carismática, o nome precioso de Jesus, ele era cantado, ele era repetido várias vezes. O nosso povo carismático está sofrendo de amnésia. Não recorda mais o que o Senhor fez no passado. Claro, nós não vamos viver do passado, mas nós precisamos entender: o nome de Jesus tem poder. E o cego Bartimeu percebeu muito bem isso. Diga bem forte: Jesus. Esse é o seu forte, irmão? Diga bem forte: Jesus. Invocai o seu nome. Proclamai, fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos. Proclamai que o seu nome é sublime. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. Eu imagino o pequeno Bartimeu ouvindo as profecias messiânicas e imaginando tudo isso. Vai comigo para o versículo, capítulo 35. Amém? Versículo 3. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes. Olha o que o outro pregou aqui mais cedo, hein? Cadê o povo do joelho? Cadê o povo que ergue a mão? É outra coisa que me dá preguiça. Eu acho que aqui não acontece. Mas lá em Minas, querido irmão, lá em Minas às vezes a gente fala assim: erga os seus braços. O povo tá aqui, ó. Abre a sua boca para rezar. Gente, que preguiça! A palavra de Deus está nos ensinando. E não se engane, não existe milagre sem esforço. Não existe cura nenhuma sem esforço. Jesus vai sempre te dar a oportunidade de um esforço. Sempre vai ter a necessidade de um esforço. É por isso que o Senhor nos pede jejum.
Nossa Senhora nos pede jejum, porque jejum é um esforço. É por isso que Jesus disse, rolar a pedra, porque rolar a pedra é um esforço. Lá nas bodas de Caná, João capítulo 2. Nossa Senhora chega até Jesus e fala, olha Senhor, olha Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus fala, o que há entre mim e ti? Nossa Senhora lê o sorriso de Jesus e já vira para os serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus para, olha e vê 6 talhas. Quantas talhas? Cabia mais ou menos 120 litros de água em cada uma. Quantos litros em cada uma? 120 vezes 6? 720 litros de água. Jesus olha e fala assim, por favor, enchei as talhas de água. Num lugar que era meio deserto, onde o poço era longe e o balde não era de plástico como o seu. Vazio já pesava 1 tonelada. Aí eles vão, pega a água, volta, põe água, não pôs nada ainda, né? Volta lá, enche. Gente, você imagina quanto tempo eles gastaram para encher? Mas eles encheram. Quando encheram, Jesus tem muito esforço e diz assim, agora tira da água e leva para o chefe dos serventes. E eles tiram, enquanto estão caminhando, a água se transforma em vinho. Não, no melhor vinho, o melhor de todos os vinhos. Deixa eu fazer uma pergunta, olha para mim. O Jesus que transforma água em vinho, não poderia fazer minar? Encher tudo logo de uma vez, que coisa mais fácil, não preocupe com nada, não tenha esforço nenhum. O esforço parece até mesmo absurdo, totalmente desnecessário. Assim como é desnecessário para Deus a nossa oração, não acrescenta em nada para Ele. Assim como muitas vezes é desnecessário o nosso braço esticado, como é desnecessário muitas vezes gritar. Não é assim que fala de nós, para que esse povo carismático fica gritando, Deus não é surdo. É a mesma coisa que a gente escuta em todo lugar. Mas se esquece que o nosso grito é um esforço que nós temos diante de Deus. É um esforço de fé. É por isso que a palavra está dizendo isso. É por isso que a palavra está nos ensinando isso. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes. Dizei àquele que tem um coração perturbado, tomai ânimo. Eu estou dizendo para você nessa tarde, tomai ânimo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, tomai ânimo. Eu quero dizer para você que está assistindo essa pregação, tomai ânimo, tomai ânimo, tomai ânimo. Eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança. Eis que chega a retribuição de Deus, Ele mesmo vem salvar. Versículo 5, leia comigo bem alto o versículo 5. Então, se abrirão os olhos dos... Espera aí. Silêncio. Feliz os cegos do tempo em que vier o Messias, o filho da Virgem, o descendente de Davi, o filho de Davi. Feliz aqueles que invocarem o seu nome. Feliz aqueles cegos como eu que andam nas trevas, porque eles verão a luz. Felizes os cegos que tiverem a oportunidade que você está tendo hoje de encontrar com o príncipe da paz. Feliz os cegos, porque diz a palavra, os seus olhos se abrirão e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos alegres. Pode aplaudir a palavra de Deus. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Essas palavras provocavam a fé do Bartimeu, filho de Timeu. E cego, ele ficava pensando nisso durante toda a sua vida, até que um dia ele ouviu falar que havia um homem chamado Jesus de Nazaré, e por onde ele passava milagres aconteciam. A notícia se espalhou, a água se transformou em vinho, o leproso foi curado, o morto ressuscitou. A notícia espalhava e ele ouvia os fenômenos, os fatos, as maravilhas realizadas por Jesus de Nazaré. E o seu coração encheu de esperança, o seu coração encheu de alegria. E ele teve uma certeza, diga comigo, certeza.
grave uma coisa, certeza não abre espaço para dúvida, porque se tiver dúvida já não é. Ele teve convicção, ele teve certeza. Jesus é a promessa, é o filho de Davi. E aqui eu quero trazer para vocês 4 ensinamentos desta palavra. Quantos ensinamentos? Preste atenção, porque esses 4 ensinamentos você pode usar na sua vida. Pode não, deve. E vai nortear nossa oração de cura daqui a pouco. Para que verdadeiramente esse mesmo Jesus que abre os olhos dos cegos, esse mesmo Jesus que cura o ouvido dos surdos, que solta a língua do mudo, que faz o paralítico andar, esse mesmo Jesus que está aqui no meio de nós, possa operar maravilhas nessa noite. Primeiro ensinamento. Pode falar? Ele conhecia a palavra de Deus. Ele não sabia ler, mas ele conhecia a palavra. Ele conhecia as profecias. Ele tinha um entendimento. Irmão, é outra coisa, meu querido irmão Carlos, que tem me deixado bastante preocupado e triste nas nossas reuniões. Porque quando nós perguntamos quem precisa de uma cura, todo mundo levanta a mão. E de repente a gente pergunta assim: quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. E alguns dizem glória a Deus. Quem não trouxe a Bíblia, diga socorro ou misericórdia. E eu tenho visto um número crescente de misericórdia. Num tempo em que nós estamos vivendo, é um tempo de facilidades. Nós estamos aprendendo a viver acomodados. A gente quer um leite, não precisa mais tirar da vaca. A gente quer uma carne, passa no açougue e compra. As facilidades estão chegando. E aí nós vamos entrando também no comodismo. E aí hoje em dia muitas pessoas não carregam a Bíblia. Por quê? Porque ela é pesada. Não carrega a Bíblia por quê? Porque tem no celular. E aí vai facilitando a nossa vida. Alguns nem têm mais a Bíblia de papel. Só que é na Bíblia de papel que você grifa. É na Bíblia de papel que você anota alguma coisa. É com a Bíblia de papel que você vai manuseando e aprendendo a manusear a palavra de Deus. O cego conhecia mais da palavra de Deus do que nós que lemos, que temos olhos e que temos a palavra em nosso acesso. Muitas vezes nós não estamos conhecendo mais a palavra. Nós não lemos a Bíblia. Quer um exemplo? A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. 8.000. Se eu te pedir para enumerar 10, você consegue? Nem responda. 10 promessas. Das 8.000. É difícil. Por quê? Porque a nossa vida de intimidade com a palavra de Deus, ela está ridícula. Ridícula. Você quer milagre? Comece a ler mais a palavra. Conheça mais o Jesus que você serve através da palavra. Leia a palavra, estude a palavra, reze com a palavra. É por isso que a igreja dá indulgência para quem lê meia hora a palavra e reza com a palavra. Volte para a palavra de Deus. Ah, mas, gente, compra a palavra Bíblia, é uma Bíblia grande. Lute contra você, não procura mais a pequenininha, compra logo a maior. É para pesar mesmo, é para ser uma demonstração de fé. O povo quer tanta liberdade, quer um tercinho pequeno para guardar no bolso, compre o maior, dobre o tamanho desse. Você tem que andar com ele na mão, para que as pessoas possam ver que você é um servo de Jesus. Amém? Que você é um católico fiel. Amém? Segura a mão da pessoa que está do seu lado aí. Isso, segura a mão desse irmão. Segura, aperta a mão dele até ele falar aleluia. Não é ai, é aleluia com carinho, com amor, mas aperta aí, que até falar aleluia. Pede desculpa para ela que você apertou demais. Isso, e fala para esse irmão assim: volte para a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus. Amém? No próximo grupo de oração, leve uma, pode ser aquela da estante grandona. É pesada demais, pesada foi a cruz. Amém? Glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus, aplauda a Bíblia. Viva a palavra de Deus! Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação
coração, quem tem Deus. É isso aí. Amém? Primeiro ensinamento do cego, ele conhecia a palavra de Deus. Se você quer milagres, conheça mais a palavra de Deus. Segundo ensinamento, se você continuar lendo a palavra, você vai ver que quando Jesus sai de Jericó, ele caminha um pouco mais, chega a Jerusalém. Aí, daí a pouco, ele é negado, traído, negado, preso, crucificado e morto. Aquela era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. Era a última oportunidade do cego. Quando ele teve a oportunidade, ele agarrou a oportunidade. Ele não perdeu tempo. Ele aproveitou a oportunidade. Sim, o segundo ensinamento é, ele aproveitou a oportunidade. O cego aproveitou a oportunidade que ele tinha. Ele aproveitou aquela oportunidade, podia ser a última. Aliás, naquele momento era verdadeiramente a última. Você precisa aproveitar essa oportunidade de hoje. Você precisa entrar no mistério da presença de Deus hoje, agora. Não deixa para depois. Certa vez eu fui pregar num grupo de oração chamado Esperança. E eu contei meu testemunho, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E foi maravilhoso. E quando terminou o grupo de oração, veio uma senhora chamada Penha. A Penha veio assim com um sorriso mais lindo, era uma intercessora, mulher cheia de Deus. E ela veio e me deu um abraço, falou: missionário, a tua palavra tocou muito o meu coração. Ah, missionário, eu fiquei impactada. Missionário, a partir de hoje o senhor ganhou uma intercessora. Ela com o rosário na mão, a Bíblia debaixo do braço. Eu pensei, nossa, ganhei mesmo uma intercessora, aleluia. Aí o sorriso dela foi se desfazendo. Ela demonstrou um rosto de sofrimento. Falou: missionário, eu vou rezar para o senhor, mas eu posso te pedir uma coisa? Falei: claro, irmã, reza para o meu marido. O meu marido é um cachaceiro, pinguço. O meu marido bebe, missionário, e cai para as esquinas afora. Meu marido é carpinteiro, às vezes ele sai de casa para trabalhar, sai de manhã, e para mim ele foi para o trabalho. 5, 6, 7 horas depois, tem alguém batendo no meu portão, porque o meu marido parou no boteco da esquina, não saiu de lá, e bebeu e está caído. Aí, missionário, eu tenho que pedir ajuda e ir lá buscar o meu marido, ponto. Ah, missionário, é um sofrimento. Uma vez eu pensei em sair de casa, até sair para a casa da minha irmã, mas é o meu marido, missionário, por isso eu voltei para casa. Todas as pessoas olham para ele e dizem: teu marido não tem jeito, Penha, teu marido não vai dar nada. Mas eu olho para ele e vejo um profeta. Meu marido será um homem de Deus, porque a palavra me ensina: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu acredito nesta palavra. Naquela hora, a Penha ganhou meu coração. E eu comecei a rezar por ela. Todos os dias eu rezava pela Penha e pelo marido da Penha. Rezava. O tempo foi passando. De tempo em tempo eu voltava a pregar naquele grupo de oração. E todas as vezes vinha a Penha e me dava um abraço e dizia: continua rezando pelo meu marido. Ah, o tempo foi passando. 2011, eu recebi um telefonema. Aliás, antes disso eu fui pregar no grupo de oração e eu vi a Penha lá atrás, toda feliz, sorrisão, com um homem altão do lado dela, cambaleando um lado pro outro, chapado, tontinho. Eu olhei e falei: tô achando que aquele lá é o marido da Penha. E não é que era mesmo? Terminou o grupo, ela saiu arrastando aquele moço, tocando as pernas. Chegou o missionário Emerson: aqui o meu marido. Ele falou: a paz de Jesus. Eu quase caí tonto com um bafo de cachaça dele. Aí eu olhei para ele assim e ele falou: ô irmão, sua mulher é uma mulher muito de Deus, uma intercessora. Ele falou: eu sei. Ela tem rezado pela tua vida. Eu sei. Ela tem pedido a tua conversão. Eu sei. Eu falei: então tá bom, né? Ele despediu, saiu. Mas olha como Deus é. A partir daquele dia, eu comecei a encontrar acidentalmente com ele em alguns lugares. Eu ia no banco, lá estava saindo o marido da Penha. Ô missionário. Eu ia numa igreja, passava do lado e encontrava o marido da Penha. E isso foi acontecendo. Conversando com ele de tempo em tempo. Um belo dia, meu telefone tocou, 2011. Eu atendi, era o marido da Penha.
O marido da Penha ligou e falou assim: ô missionário Emerson, você poderia fazer uma oração por mim? Eu falei: claro, vou rezar por você. Ele falou: então estou indo para sua casa agora, 17 quilômetros. Ele gastou 4 minutos em cima de uma moto com a filha de 9 anos na garupa. Quando ele chegou lá em casa, eu assustado, gritei: mamãe, faz um café margoso aí. Ele entrou, sentou e ele começou a falar comigo: olha, a minha vida não tem mais sentido. Eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais a minha vida. E ele foi reclamando, até que eu disse: meu irmão, você precisa de Jesus, você precisa do batismo no Espírito Santo, para que ele revele Jesus para a tua vida. Eu vou rezar para você com uma condição. Às vezes Deus dá uma sabedoria, né? Vou rezar para você com uma condição. Ele disse: qual? Eu falei: que você vá participar de um retiro de um final de semana comigo, 10 e 11 de setembro, daqui uma semana. Ele falou: meu, tem certeza? Meu, é compromisso? Vou. Coloquei ele de joelho, botei a mão na cabeça, rezei por ele, levantei e dei um abraço. Falei: agora você tem um compromisso com Deus e comigo. Ele conta que no dia, da sexta-feira para o sábado, ele dormiu bem na sexta. Quando ele acordou no sábado, pronto para ir, ele levantou cheio de dor no corpo. As costas doíam, a cabeça doía, o braço doía, a perna doía, o pé doía, tudo doía. Ele levantou, a Penha não estava mais lá. Ela já tinha levantado mais cedo. Ele levantou, sentou na cama, fez assim, falou: pelo amor de Deus, está doendo tudo. Eu não vou mais no retiro. Ele levantou mancando e saiu: não vou mais no retiro, não tem como, é dor para todo lado. Quando ele chegou na sala, lá na sala estava uma Bíblia aberta, porque a Penha levantou mais cedo para interceder pelo marido, para ele não desistir de ir. Naquele momento ela já tinha ido para a cozinha preparar o café. Então ele chegou na sala, ela não estava mais ali, mas a Bíblia estava aberta. Quando ele chegou, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, se aproximou da Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Abre a sua Bíblia. Ele colocou a mão em cima da Bíblia, bota a mão em cima da Bíblia. E ele disse assim: Jesus, se o Senhor quer que eu vá nesse retiro, tira essas dores de mim. Só mantém a mão em cima da Bíblia aí. Naquele momento ele conta que ele arrepiou da planta dos pés até o último fio de cabelo. As dores desapareceram instantaneamente. Ele tomou um susto, falou: meu Deus, a oração funciona. Olha só, a oração funciona. Com a mão em cima da Bíblia. São Jerônimo dizia: aquele que beija a Bíblia, beija a face de Cristo. Você com a mão na Bíblia aí agora, você está com a mão na face de Cristo, no rosto de Cristo. O Juarez foi naquele encontro. Quando ele chegou, ele sentou, os louvores todos aconteceram, ele sentado. Ele não ficou de pé em nenhum momento de oração. O sábado passou, a esposa dizia: amor, você não vai levantar? Não, aqui tá bom. Gente, um brucutu. Ele ficou sentado. À noite ele voltou em casa, bebeu e a esposa pensou: o Juarez não vai amanhã comigo mais, lá no retiro. Mas no dia seguinte ele levantou e foi. Os louvores acontecendo e ele sentado. De repente, chegou um momento que a pregação era o Espírito Santo. Ele sentado assistindo, e o irmão começou a pregar. Era o Tony Alisson, cantor que vocês conhecem. O Tony Alisson pregando, rezando, pregando. De repente ele perguntou: quem quer o Espírito Santo? Todo mundo levantou a mão e gritou: eu. Menos o marido da Penha. Fica de pé em nome de Jesus. Todo mundo se levantou, menos o marido da Penha. E todos se levantaram e começaram a rezar. Mas naquela hora ele abaixou a cabeça e ele disse: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Nem aqui eu consegui rezar. Mas Senhor, eu não aguento mais sofrer e fazer a minha família sofrer. Muda a minha vida. E naquela hora ele se levantou. 1.200 pessoas. Eu conheci o Tony Alisson, cantor, não. Mas quando ele se levantou, irmãos, parece que Deus juntou a oração da esposa de anos. Foi botando tudo num pacote. Foi juntando tudo em uma malinha. E Deus foi juntando. Quando esse moço levantou e ergueu a mão, parece que Deus pegou uma breia de cedo e falou: agora você não entendeu? Toma. Ele já levantou cambaleando. Um céu do Espírito, um céu. Yes. O Juarez balançando, caiu no chão.
multidão gritava. O Tony Alves apontou o dedo, não conhecia. Meu Deus, olha como o Espírito Santo está agindo na vida daquele homem, na casa dele, na família dele. As pessoas contam que ele exalava cheiro de cachaça no chão e gritava. Naquele dia, caiu um cachaceiro, caiu um pinguço, mas se levantou um homem de Deus, um profeta, um Jeremias, é o homem de Deus. Não é esse cachaceiro? Hoje é meu padrinho de casamento, para ele, glória do Senhor Jesus, aleluia. Sabe o que ele fez? Não perdeu a oportunidade. Olha para quem está do seu lado com esse sorriso maravilhoso que Deus te deu e fala para esse irmão: não perca a tua oportunidade nessa noite. Não perca a tua oportunidade nessa noite. Qual foi o primeiro ensinamento do cego? Da história do cego? Primeiro, ele conhecia a palavra de Deus. Segundo ensinamento, ele aproveitou a oportunidade. Terceiro ensinamento, ele rompeu os obstáculos. Silêncio! Para de gritar! Mas ele gritava ainda mais alto. Ele rompeu os obstáculos. Nós precisamos romper os obstáculos também. Vergonha, timidez, repressão. Quais são os obstáculos que estão no seu coração? Obstáculos. Rompa os obstáculos. Preguiça. Rompa os obstáculos. Primeiro, ele conhecia a palavra de Deus. Segundo, ele aproveitou a oportunidade. Terceiro, ele rompeu os obstáculos. Quarto, ele fez um pedido confiante. Senhor, que eu veja. Ele estava embasado na palavra de Deus. Ele sabia o que ele estava pedindo. E Jesus realizou um grande milagre na sua vida. Amado irmão, aquele homem teve uma fé tão grande que Jesus não disse: tua fé te curou. Jesus disse: tua fé te salvou. Jesus foi além. 3 princípios da fé. Isso é para você decorar, para você guardar, para você mudar o seu ponto de visão da fé. Primeiro princípio, o princípio da certeza. Repita. Mais alto. 6 mulheres, princípio da. 6 homens, princípio da. Princípio da certeza não abre espaço nenhum para dúvida, para nenhuma, nenhum texto, nada de dúvida, senão não é mais certeza. Primeiro princípio da certeza. Segundo princípio, atitude. Diga comigo. Ei, presta atenção. O nível da tua atitude revela o nível da tua convicção. A sua atitude revela o nível. Se você tem uma convicção alta, a sua atitude também vai ser uma atitude elevada. É por isso que a gente chega aqui, tem um irmão que dá um grito de glória a Deus. Cadê o irmão do glória a Deus? Cadê o glória a Deus, irmão? Aí, aleluia. De novo, irmão. Quem mais? Quem mais? É isso. Ah, mas não precisa gritar. Hebreus capítulo 5 vai dizer que Jesus olha que clamor já é grito, gente. Orava a Deus em altos clamores. Altos, se clamor já é grito, altos clamores é o quê? Altos, assim Jesus orava. É uma expressão nossa. A gente precisa exprimir. A gente precisa expressar. Algumas orações vão ser no silêncio, outras vão ser no grito. Aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. É a nossa expressão com Deus. É a nossa necessidade com Ele. A nossa atitude revela o nível da nossa convicção. Carregue a Bíblia, carregue um terço, bota uma cruz no pescoço. Tua atitude revela o nível da tua convicção. Lá no trabalho, se quer saber se você tem fé de verdade, veja a tua atitude lá. Se você proclama que Jesus é teu Senhor, então você tem fé. Se não proclama, então você não tem fé. Ah, mas se eu proclamar, eu perco o emprego. Perca o bendito do emprego. Mas Jesus precisa ser o teu Senhor. Você pode se dedicar a muitas coisas, mas a tua prioridade é Cristo. Você precisa se dedicar ao trabalho, precisa de se dedicar à esposa, precisa se dedicar a filhos, precisa se dedicar a tudo, mas tua prioridade é Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro, não é segundo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só quem entendeu, bate palma para Jesus.
Primeiro princípio, certeza. Segundo princípio, atitude. Terceiro princípio, prova. Fé da fé, para ser realmente fé, ela passa por prova. Perseverar apesar das adversidades. É isso. Esse é o chamado de Jesus para nós. Eu tive a minha experiência com Deus em 1999. Foi uma experiência extraordinária, fantástica. Eu fui impactado, não vai dar para contar dessa vez esse momento da minha vida, ou numa próxima oportunidade. Eu me levantei com uma convicção que Jesus tinha me chamado para ser pregador, para rezar por cura e libertação. E eu comecei meu ministério ali no ano 2000, fim de 99, 2000. Eu comecei a pregar. Daí a pouco eu comecei a pregar em outros grupos de oração, daí a pouco em outras cidades, daí a pouco em outras dioceses. E o ano 2001 foi muito frutuoso. Mas no final do ano 2001 para 2002, eu que tinha algumas dores que pegavam pescoço, costas, ombros. As dores eram muito intensas, e de tempo em tempo vinha essas dores, e parecia que era uma faca fincada nas minhas costas, mexendo para baixo e para cima. Era uma dor muito forte. Onde eu estivesse, se eu sentisse aquela dor, eu tinha que sentar no chão, em qualquer lugar que eu estivesse. Era muito forte. Fui em diversos médicos, e todos diziam, é um problema muscular, toma diclofenaco disódico. Mas só piorava. Aquelas dores que vinham antes, de 4 em 4 meses, começou a vir de mês em mês, de 2 semanas em 2 semanas, e foi piorando. Foi quando então eu consultei com um médico, fui encaminhado para o Hospital da Baleia. Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, fui atendido por um médico chamado Dr. Rodrigo Peixoto. O Dr. Rodrigo Peixoto é um ortopedista extremamente renomado, que dá palestras para fora do Brasil para vários médicos, e ele tem um trabalho lá no SUS, meu tratamento foi todo pelo SUS. Ele disse para mim que eu precisava fazer uma pequena cirurgia, raspar os ossos, tirar uma lasquinha para examinar. Claro, eu não fazia ideia do que se tratava. Eu fui naquele dia com o tercinho na mão, rezando meu texto, pedindo Nossa Senhora para não deixar de ser nada grave, e rezando para São Miguel Arcanjo. Eu sempre fui muito devoto de São Miguel. Uma salva de palmas para São Miguel Arcanjo. Era o meu santo de devoção. E eu fui pedindo, fiz aquela pequena cirurgia. E voltando para casa eu descobri que se tratava de uma biópsia. Eu era tão inocente que eu acho que eu não estava ligando as coisas. Cheguei em casa com um sorriso muito grande. Tanto que mamãe dizia, coitado, tá achando que já resolveu o problema. Não, mãe, eu sei que não resolveu nada. Mas eu tô com Deus, eu tô sentindo paz. E eu voltei rezando São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Mas foi a conta de mexer. Eu que estava sentindo as dores, elas dobraram. Comecei a inchar muito. Uma bola foi surgindo nas minhas costas. Uma dor terrível. A cada dia que passava, a dor ia aumentando. E eu piorando, e emagrecendo rapidamente. Eu tenho 78 quilos. Em pouco tempo eu estava com 60. Em pouco tempo eu estava com 55. Em pouco tempo eu estava com 54. Em pouco tempo eu estava com 49. Em pouquíssimo tempo eu estava com 45. Eu fui perdendo peso. Eu cheguei a 40 quilos. 40 quilos. Magro, completamente magro. As dores foram aumentando tanto. Chegou o dia de buscar o resultado. Fui eu e mamãe. E o resultado confirmou. Eu estava com um sarcoma de Ewing, um câncer ósseo extremamente agressivo que dá normalmente em adolescentes, ou seja, já estava em mim há tempos. E aquele câncer já estava bem grande. Agora, já do tamanho, o caroço do tamanho de um melão, tamanho do melão. Quando eu saí dali, mamãe falando, filho, vamos buscar uma segunda opinião médica. Eu fui atendido pelo Dr. Carlos Sena, chefe do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz. E quando eu cheguei lá, o Dr. Carlos Sena olhou o resultado e falou, Emerson, há quanto tempo você sente essas dores? Eu falei. Desde quando começou a inchar? Eu falei. Ele foi me fazendo várias perguntas, de repente ele olhou para mim e falou, mas não pode ser o sarcoma de Ewing. Aí eu perguntei, mas por que, doutor, que não pode ser o sarcoma de Ewing? Ele falou, porque se fosse o sarcoma de Ewing, já era para você ter morrido há muito tempo.
E se por um acaso fosse o sarcoma, sim, esse histórico que você está me falando, apenas no estágio clínico, 90 dias de vida. Nem químio, nem rádio e nem cirurgia poderia te curar. Ele me olhou e falou, mas não me parece, apesar de você não estar bem, não me parece que você tem apenas 90 dias de vida. Eu falei, eu também acho que não, doutor. Eu também acho que esse exame errou. Ele falou, pega o bloco de parafina e leve em outro laboratório. Uma vez eu atendi um paciente que me apresentou um caso como se fosse um tumor benigno. Eu tratei como benigno, era maligno e o paciente morreu. Em você eu acho que é o contrário. Deve ser um tumor benigno. E eles erraram o resultado. Eu fui todo animado, peguei o bloco de parafina, levei em outro laboratório, voltei com o exame na mão. Não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Entreguei para ele abriu e falou, Emerson, infelizmente, confirmou, você realmente tem o sarcoma de Ewing. Corre para fazer o tratamento. Falei, fazer o tratamento para quê? O senhor já falou que eu tenho apenas 90 dias de vida? E sabe o que é pior que tem 90 dias de vida, irmão? É que você tenta dormir à noite, não consegue de tanta dor e no outro dia você está 89, 88. Entrei numa neura e fui piorando. Papai teve que conseguir uma cama de hospital para colocar no meu quarto, daquelas que você gira a manivela para subir e daquelas que você gira a manivela para descer, e colocar um colchão casca de ovo, porque eu não conseguia mais me levantar. Não é que eu não tinha força nas pernas, mas porque a onda de calor daquele câncer era forte demais. Então eu ficava deitado o dia inteiro rezando meu terço e pedindo São Miguel, São Miguel, São Miguel, São Miguel, São Miguel. Piorando, meu grupo de oração Jesus Liberta, que ainda hoje eu participo dele, ia para minha casa para fazer vigílias e rezar comigo. Piorando. Eu estava bem magro, com 40 quilos, fraquinho, já fazendo químio, sem nenhum fio de cabelo na cabeça e nem na sobrancelha. Eu fui receber a visita do meu padre, o padre Oscar Piloni, da Gospel Mira. O padre Oscar foi, na época não existia Gospel, entrou no meu quarto, chorou comigo, italiano para chorar, gente. Chorou, me deu unção dos enfermos, eu com 40 quilos, magrinho. E aí ele pegou, depois de me dar unção dos enfermos, ele abriu um livro do movimento sacerdotal mariano. Ele abriu, leu sozinho, fechou o livro e falou, filho, quando você rezar o seu terço, depois do terço, pede Nossa Senhora uma mensagem, porque ela quer falar com você. O padre se despediu e deixou o livro lá comigo. O livro do movimento sacerdotal mariano, o azul do padre Gubo. Quem conhece esse livro aqui? Levanta a mão. Exato. Quando todo mundo foi embora, era uma quinta-feira, por volta de umas 3 horas da tarde, era o meu horário de oração pessoal. Então todo mundo foi se levantando, eu fui ficando sozinho no quarto. Normalmente sempre tinha pessoas no quarto comigo, porque eu já não tomava banho sozinho mais, tudo dependia agora dos outros. E aí todo mundo saiu e eu peguei o meu terço para rezar. E eu rezei o meu terço, fiz minhas orações, e quando eu terminei as orações, eu peguei aquele livro que o padre pediu para eu abrir. Eu fechei os meus olhos, rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, mais uma Ave Maria, do jeito que se faz no cenáculo, e pedi, Nossa Senhora, o teu sacerdote diz que a senhora quer falar comigo, então fala comigo. E abri o livro. E quando eu abri o livro, eu fiquei impactado e surpreso, porque na mensagem Nossa Senhora falava dos 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Eu fiquei impactado porque era o meu santo de devoção. E eu entendi, olha, Nossa Senhora está gostando de eu rezar para São Miguel, mas ela quer que eu também reze para Gabriel e Rafael. E aí eu li aquele momento aquela palavra, fechei e abri uma oração chamada Súplica Ardente aos Santos Anjos. Grava o nome dessa oração para você rezar em momentos difíceis. Eu comecei a rezar a súplica ardente na intenção de me consagrar aos anjos. E eu fui rezando com fé, me consagrando a São Miguel, São Gabriel e São Rafael, conforme Nossa Senhora havia pedido. À medida que eu ia rezando, um sono foi me tomando. Eu ia abrindo boca, um sono. E foi difícil terminar a oração. E quando eu terminei, ali no finalzinho do dia, um horário como esse mais ou menos, eu virei de lado e dormi. Eu dormi mais ou menos das 18 horas da quinta-feira até a sexta-feira pela manhã sem acordar para nada. E quando eu acordei no outro dia, o câncer estava lá, mas eu me senti fortalecido. Mamãe me viu acordado e falou, filho, que bom que você dormiu. Ai, mãe, que bom, eu não dormia. Era pequenos cochilos, tamanha dor. Mãe, eu dormi a noite inteira e estou me sentindo bem. Aí mamãe falou assim, filho,
Os vicentinos vieram rezar aqui em casa. Os vicentinos são a Sociedade São Vicente de Paulo e que papai participa. Aqui tem Sociedade São Vicente de Paulo? Tem vicentinos aqui? Uma série de pragas para os vicentinos, pelo santo fogo de Deus, caridoso. Os vicentinos vieram rezar aqui em casa e tem um casal que voltou, que está aqui, e falou que não vai embora enquanto não falar com você. Eu disse, então fala com eles para vir. De repente, entraram no quarto, de mãos dadas. O homem chegou com olhos arregalados, a esposa com olhos mais arregalados ainda. E quando entraram no quarto, o moço disse, eu não dormi no terço ontem à noite, não. Eu não dormi no terço, eu não dormi no terço. Eu não sonhei, eu não dormi. Eu não entendi nada. A esposa começou a dizer, ele não dormiu mesmo não. Ele rezou o terço de pé do meu lado, chorando o tempo inteiro. Eu falei, como assim? Ele falou, não dormi, não foi sonho, eu vi. Eu realmente vi, eu vi com os meus olhos, eu vi. Aí eu perguntei, moço, mas o senhor viu o quê? Ele disse, Emerson, ontem à noite, quando nós começamos a rezar o terço, eu vi um clarão no meio da sala, com um flash de uma foto. Eu levantei a cabeça para ver o que era, Emerson. Eu vi 2 anjos em pé no meio da tua sala. Um andava em direção ao teu quarto, o outro virou para mim e disse, não tenha medo e não se preocupe, porque a partir de hoje nós seremos enviados para cuidar do Emerson. E ele terá graças. Estava se cumprindo na minha vida. Salmo capítulo 33, versículo 8, que diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os salva. Um misão maior para nós aí de novo. Tem anjos voando nesse lugar, nas palmas aqui, ó, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos e Deus, porque o próprio Deus está. Uma salva de palmas para o nosso Deus que está aqui. Aleluia! Você tem noção tanto que eu fiquei impactado? Gente, eu me consagrei aos anjos antes que qualquer pessoa visse. Era impossível eu ter dormido bem a noite inteira depois da consagração, depois de Nossa Senhora me falar dos anjos. E o moço me disse que viu anjos. Eu tive uma certeza, eu serei curado. A conta é todas as palavras do médico. Eu receberei o milagre e eu vou testemunhar até o último dia da minha vida as maravilhas que o Senhor realizar em mim. No outro dia eu estava melhor. No outro dia, melhor ainda. A quimioterapia que não fazia nenhum efeito começou a fazer efeito. Eu comecei a melhorar. Em poucos dias eu já estava andando sozinho. Em poucos dias eu estava voltando a tomar banho sozinho. E eu fui me sentindo revigorado, fortalecido. 1 mês, 2 meses, 90 dias se passaram. Eu não morri, aleluia, glória a Deus. Pode até hoje, aleluia, glória, 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 glória. Até que o tumor foi murchando e nas partes moles ele murchou completamente. O doutor Rodrigo Leu falou, Emerson, seu tratamento está impressionante. Olha, nós vamos poder te operar. Sim, nós vamos fazer uma cirurgia em você. Faz uma ressonância magnética, cintilografia, nossa, esse exame, esse mais esse, mais esse. Os exames ficam todos prontos na terça-feira. Você vai pegar esses exames de manhã e vem direto para o Hospital da Baleia. Você vai internar na terça-feira pela manhã. Na parte da tarde, de posse dos exames, nós vamos juntar a equipe e fazer um planejamento. E na quarta-feira a gente te opera. Eu animado. Aquela terça-feira peguei os exames, fui direto para o Hospital da Baleia. Cheguei no Hospital da Baleia por volta de 11 horas da manhã. Internei e subi para o 2º andar, enfermaria pelo SUS. Quando eu subi para o 2º andar, eu tive uma surpresa. Eu não sabia. No 2º andar tinha uma capela. A luzinha estava acesa. Jesus estava no sacrário. Eu entrei e falei, Jesus, o senhor está aqui no hospital. E eu só vou operar amanhã. Minha agenda está livre, Jesus. Eu vou passar o melhor momento com o Senhor aqui nessa capela.
Fui lá no quarto, deixei minhas coisas, voltei na capela, ajoelhei, rezei. Mas tinha uma coisa que me preocupava, Carlos. Eu ficava assim, como um bom mineiro, uai. Tem um trem errado nessa história. A quantos anjos eu me consagrei? Se vocês não falar mais alto de preguiça, eu não continuo. E quantos foram no texto lá de casa? Falei, uai, tem um trem errado. Faltou um anjo no texto lá de casa. Quem será? Bendita ingenuidade. Pensei, já sei. Eu ainda estou doente. Deve ter vindo o Miguel e o Gabriel. E o Rafael? Rafael significa cura de Deus. O anjo Rafael não veio. Tem que insistir mais com ele, porque afinal de contas, é muito serviço para um anjo só, né? É muita gente doente por aí. Então todos os dias eu rezava, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael. Era no tempo daquele terço bizantino do Padre Marcelo Rossi. E ele ensinava a repetir palavras, e eu ficava São Rafael, São Rafael. E naquele dia, na terça-feira, eu entrei na capela, adorei Jesus, rezei o meu terço e comecei minha oração de todos os dias. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael. Animado. Aquele dia foi maravilhoso. Aí eu fui dormir, no outro dia eu estava preparado para a cirurgia. O médico me chamou, eu levantei animado com meu tercinho na mão e falou, senta. Aí eu sentei e falou, Emerson, olha Emerson, os seus exames não foram tão bons quanto nós esperávamos. Nas partes moles, músculos, o tumor murchou mesmo, mas nos ossos não. Ele aumentou, ele cresceu, ele espalhou. E a gente não conseguiu nem ter certeza da dimensão do tumor. Então a cirurgia que nós íamos fazer em você não vamos fazer mais. Nós vamos fazer mais uma biópsia para tentar localizar as extremidades do tumor e você vai permanecer internado no hospital. Seu tratamento agora é aqui, daqui você não sai mais. Recebi a palavra, reassumi o controle e falei, tudo bem, vamos lá. Bem cedinho eu fiz a biópsia. 10 horas eu já estava no quarto, 11 horas já estava muito bem, meio-dia eu já consegui comer, e depois do almoço eu falei, quer saber? Já que eu tenho que ficar aqui no hospital, eu vou para o melhor lugar do hospital, que é a... Católico não pode perder tempo. Repita. Mais alto, católico não pode perder tempo. Fui para a capela, adorei Jesus, rezei meu terço, São Miguel, Gabriel, Rafael, rezei, foi maravilhoso. Como foi maravilhoso. Aí eu fui dormir na quarta noite, quinta-feira bem cedo, eu acordei e fui direto para a... Mais alto, cheguei na capela, adorei Jesus, rezei meu terço, rezei minhas ladainhas, São Miguel, Gabriel, Rafael, e foi maravilhoso. Meio-dia fui almoçar, e depois do almoço eu estava voltando para a... Quando eu peguei a minha Bíblia para voltar para a capela, aleluia, glória a Deus. Eu peguei minha Bíblia, estou indo para a capela, de repente me deu assim uma luz. Falei, peraí. O que eu sou mesmo? Eu sou um missionário. E onde eu estou? Eu estou no hospital. E no hospital tem pessoas do... Vou pregar para os irmãozinhos doentes desse hospital, aleluia. Bíblia debaixo do braço, 40 quilos, sem um fio de cabelo nem na sobrancelha. Fui no primeiro quarto e falei, ei irmãos, como é que vocês estão? Um gritou lá do fundo, eu estou morrendo de câncer. Eu respondi, eu também, irmão. Mas eu estou indo para a capela rezar. Vamos lá rezar comigo? Não, reza lá para mim. Ah, eu estou sentindo uma dor aqui, reza lá para mim. Ah, não estou me sentindo bem, reza lá para mim. Ah, reza lá para mim. Gente, cura e milagre todo mundo quer. Pagar um preço e rezar, o povo não quer. Chamei um monte de gente, fui em outros lugares. Eu voltei sozinho para a capela. E quando eu voltei triste, decepcionado. Ajoelhei e falei, Jesus, o que está acontecendo com esse povo? Ninguém quis vir rezar. Mas uma dona tinha dito não. E essa dona depois arrependeu e veio atrás. Chegou, me balançou assim, eu estava de costa. Moço, deixa eu te perguntar, por acaso o senhor é padre? O senhor é padre? Falei, não, dona, eu não sou padre não, já sei. O senhor é seminarista então? Falei, não, dona, eu não sou seminarista, mas moço, o que você é então? Porque tem um brilho tão diferente nos seus olhos. Quando um homem é de Deus, quando uma mulher é ungida de Deus, ela sempre tem um brilho diferente nos olhos.
Se você for mais de Deus, buscar mais a Deus, sempre você terá um brilho diferente nos teus olhos. As pessoas reconhecerão a unção de Deus da tua vida. Deus tem unção para derramar na tua história. Ele não acende uma luz para colocar debaixo de uma mesa, não. Ele acende uma luz para brilhar e para que o mundo veja que Ele está vivo com poder e glória na sua igreja. Quando ela falou isso, eu falei: moça, dona, eu sou um missionário. Ela me olhou de cima e embaixo. Missionário? Eu estou vendo que o senhor está muito pior do que eu. Mas será que o senhor podia rezar por mim? Pensei, atrevida dessa velha, né? Como é que fala muito pior assim, né? Desiludindo a gente. Mas só pensei, falei não. Claro, dona, senta aqui. Ela sentou, botei a mão no ombro dela e comecei a rezar. Eu comecei a rezar com fé. Eu comecei a pedir Jesus para curar. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu comecei a falar: Jesus, manda os teus anjos aqui. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Enquanto eu estou rezando para ela, outra dona passou na porta, viu, entrou e parou aqui atrás. Essa aqui levantou me dando um abraço, a outra já foi sentando. Moço, o senhor reza para mim também? Falei: claro. Carequinha com 40 quilos, sem um fio de cabelo nem na sobrancelha, pálido. Botei a mão no ombro da segunda mulher e comecei a rezar por ela. Aquela que saiu, voltou com mais 3 pessoas. E daí a pouco a capelinha começou a encher. Aleluia, 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 aleluia. O povo foi chegando e nós fizemos um grupo de oração na capela. E o fogo desceu, poder de Deus, o céu, aleluia. Glória, 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 glória. E na porta tinha assim, silêncio. Carismático não sabe fazer silêncio. Quando terminou aquele momento, voltamos cansados, mas uma sensação da glória, uma sensação da presença poderosa de Deus. Fui dormir. Sexta-feira bem cedo, levantei e fui direto para a... Católico não pode perder tempo. Cheguei na capela, adorei Jesus, rezei o meu terço. São Miguel, Gabriel, Rafael, 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 rezei. Ali umas 9 horas da manhã, eu fui no quarto buscar um livro. E quando eu estou andando, eu passo do lado de 2 médicos, de outra equipe, não conheço, nunca vi. E um fala para o outro assim: eu não estou entendendo nada. Só pode estar acontecendo um milagre de Deus nesse hospital. Quando ele falou isso, eu falei: meu Deus, o senhor está realizando cura aqui. E eu ainda estou doente. Jesus, obrigado, você está curando os outros. Mas lembra de mim também, né? Que eu ainda estou doente. Cheguei no meu quarto, ali no meu quarto tinha um rapaz que já estava com atestado de alta, completamente curado, para a honra e glória do Senhor, e para ele uma salva de palmas. Muitas pessoas foram curadas naquela quinta-feira, eu não. Eu voltei para a capela. São Miguel, Gabriel, Rafael, 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 ajuda aí, gente. Rafael, 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 insistindo, meio-dia. Com câncer, 40 quilos, hemoglobina baixa. Eu vou ali comer, tem que comer, não pode ficar sem comer. Aí eu fui para o quarto, mas antes de comer eu resolvi deitar. Eu deitei, assim que eu deitei, eu ouvi uma voz: Emerson. Abri meus olhos, tinha um médico alto. Emerson, você pode me acompanhar? Disse: claro. Eu me levantei e aquele médico foi andando na frente, eu andando atrás. Mas logo eu percebi: olha, tem 1 ano que eu faço o tratamento aqui, e eu conheço todos os médicos da equipe do Dr. Rodrigo Peixoto. Mas esse médico eu não conheço, deve ser um novato ou é de outra equipe. Deve estar me levando para algum exame. E ele foi andando e eu observando, falei: olha, ele não tem nenhum papel na mão. Ele leu o meu nome, leu o quarto, leu o leito, porque tinha várias camas, e veio conversar comigo, sem papel nenhum na mão, inteligente. Ele virou o corredor, eu também virei. Eu andando, de repente ele parou e virou para mim, exatamente de frente para a capela. Quando ele virou para mim, ele falou assim: Emerson, você tem rezado muito, né? Eu pensei: esse médico me viu com o terço na mão, aleluia. Ele me viu com a Bíblia na mão, vai pregar a palavra de Deus para ele agora. Sim, doutor, aleluia. Eu tenho rezado, eu sou católico. Eu sou missionário católico. Eu comecei a falar de Deus para ele.
Mas à medida que eu comecei a falar de Deus para ele, meu coração acelerou. Eu comecei a sentir, sabe quando vem aquela presença? Você começa a arrepiar, parece que seu pé não está tocando mais no chão. Eu fui sentindo aquela presença tão forte, que me emudeceu. De uma hora para outra eu parei, eu travei, eu parei de falar. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: Emerson, você realmente crê que Deus pode te curar? Eu disse: sim, doutor, eu creio. Foi quando ele estendeu a mão e tocou aqui no meu ombro e disse: então creia, meu filho, porque Deus vai te curar. Tirou a mão do meu ombro, tocou no meu rosto, deu um leve sorriso e disse: Deus já te curou. Tirou a mão do meu rosto. Segura. Tirou a mão do meu rosto. Eu chorando, parado, travado. Ele simplesmente virou as costas para mim e começou a ir embora. E eu chorando, pensando: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Que sensação é essa? Que poder é esse? Quem é esse moço? Será que é um pregador? Será que é um profeta? Quem é ele? E ele andando e eu chorando. Uma vontade enorme de correr para dentro da capela, mas travado ao mesmo tempo. E ele andando, ele virou para descer as escadas. Quando ele virou, eu chorando muito, gritei: doutor! Ele parou e virou para mim. Olhou para mim, e eu não sei, realmente eu não sei. Eu sou muito sincero em dizer, talvez porque eu estava chorando, e a luz, mas a impressão que eu tive nessa hora é que sua roupa brilhava, seu rosto brilhava, seus olhos brilhavam. E eu chorando perguntei: doutor, qual é o teu nome? Ele sorriu e disse: o meu nome é Rafael, e poder de Jesus de Nazaré. Eu fiquei impactado, claro, não entendi nada. Claro que eu voltei pro quarto sem entender nada. Passei aquela tarde pensando naquilo. Uma sensação poderosa da presença de Deus, mas sem entender nada. No outro dia eu fui pro meu procedimento. E para surpresa do Dr. Rodrigo Peixoto, do Dr. Érico, de toda a equipe, aquele câncer que ia me matar em 90 dias, simplesmente desapareceu completamente. Brown. O câncer sumiu! Aí eu cheguei pro Dr. Rodrigo e falei: doutor Rodrigo, cadê aquele médico que me visitou na sexta? Ele falou: quem? Eu falei: o doutor Rafael. Quem Rafael? Eu falei: o Rafael, doutor Rodrigo. Não tem Rafael. Eu falei: tem. Não, da nossa equipe nenhum Rafael te visitou. Eu falei: mas foi lá. Não tem. Eu falei: tem sim. Então procura e me apresenta. E eu procurei. Procurei uma semana, não encontrei. Procurei um mês, não encontrei. Voltei algumas vezes, não encontrei. 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos se passaram. Todas as vezes que eu vou naquele hospital, não para fazer tratamento, não, vou pregar lá. Eu chego e começo a procurar o Dr. Rafael. Eu nunca mais vi o Dr. Rafael. Nunca mais. Mas eu sei que onde eu vou, ele vai comigo. Eu sei que ele está aqui nessa tarde, nessa noite, para abençoar o teu coração. Se você crê em nome de Jesus. Mas a pergunta é uma só: você realmente creu? Você realmente crê? Se você quer ficar de pé em nome de Jesus, fica de pé. Ei, irmãos,